Bem-vindos ao 2220K Studio, eu sou o Ivo Magalhães. Bem-vindos, malta. Hoje estou mesmo feliz, por dois motivos. Primeiro porque tenho um dos melhores amigos que a música me podia ter dado, e tu não sabes, mas eu fiz as contas. Nós tocamos juntos. Eu sei. Sabes? Eu sei. Sabes, queres que te diga o dia? O dia não sei. Eu sei. Okay. Porque foi no dia 7 de fevereiro de 1997. Mas 7 de fevereiro? 97. Tinha que ser 7. Tinha que ser 7. E porque esse foi o meu primeiro concerto. E então foi que eu te conheci. E foi dos primeiros concertos que eu dei com a minha banda de covers na altura. E a primeira banda assim mais a sério, o Stilt. E conheci esta magnífica pessoa. Vocês eram uma banda muito, muito boa. Tipo, pelo menos eu lembro-me perfeitamente de ficar completamente maluco com vocês. Tipo, vocês estavam a outro nível, né? Tipo, e tu com a guitarra de Steve Vai, lembro perfeitamente disso também. Sabes que eu vi agora o teu episódio com o Nuno e eu recomendo as pessoas a verem. Guitar Talks, Lugar Invisível. E tu falas que tinhas uma... Eu estava mortinho porque tu dizes... Porque eu sabia que era uma Washburn MG200. Eu acho que ou era roxo ou era preto. Era roxo. Era roxo. Sim, aquele roxo tipo Opel Tigra. Tipo uma coisa assim. E depois no final do concerto a gente falou. E depois, como eu trabalhava na Castanheira, um dia começamos a ser mais próximos desde essa altura. Apresentando aqui um dos meus melhores amigos na música, Bruno Macedo. Convidei-o para falar de um plugin, e é isso que nos traz hoje. A Universal Audio lançou um plugin que basicamente eles tentam representar com este plugin o melhor da história dos amplificadores Dumble. Para quem não conhece, os amplificadores Dumble são amplificadores que eram feitos à mão pelo Alexander Dumble, um construtor americano que nasceu na Califórnia. Durante muitos anos ele fazia uma média de 5 amplificadores por ano. Tinham todos eles muita personalidade, mas também tinham feitos para aqueles guitarristas e eram todos feitos à mão, e eles tinham várias características, muito deles. Portanto, ele até acabou, há histórias em que ele não gostava que as pessoas copiassem os amplificadores dele, então ele acabava por pôr tinta preta nos capacitadores, nos circuitos, para ninguém copiar. E basicamente o Robert Ford, o Eric Johnson, agora o John Mayer, mas o Joe Bonamassa usa muito, Larry Carlton, o Keith Urban, sei lá, o Eric Clapton, ao longo dos anos. Guitarristas ricos. Isto para dizer o que é? Não, e que são bons também, por acaso, mas também têm que ser ricos. Tem que ser ricos, porque isto para dizer o quê? Eles eram todos feitos à mão. O Dumble é um amplificador boutique, é o maior Ferrari que vocês podem encontrar, talvez, eu acho. Há amplificadores a custarem, eu já vi na net e li em fóruns, 150 mil, 200 mil dólares, depende do ano, porque todos eles também eram sempre um bocadinho diferentes. Sim. Mesmo este que vamos falar hoje, que é o Overdrive Special. Há um deles que é um trava-línguas lixado, que eu vi mesmo a Nora para decorar, que é Steel String Singer.
A Universal Audio tinha o pedal e agora criou o plugin que tem ainda mais funcionalidades e algumas características que o pedal não conseguia ter, tal como a Ruby e o Lion, portanto, que representavam o Vox, o Marshall, ou neste caso também havia um da Universal Audio que é muito conhecido, que é o Dream, que é o Fender, não é? Dream. Esse já tive. Agora troquei pelo Enigmatic. E tu usas? Uso muito para gravar, uso. Okay. É muito mais prático. Para tocar ao vivo ainda não consigo. Quanto todos usas ao vivo? Estou a usar o Magnatone Twilighter e tenho um Fender Bandmaster de 1970. Eu sou um romântico, eu continuo a ter problemas em todos os concertos, mas eu prefiro isso. Eu sinto uma diferença, ainda sinto diferença. Sinto a tocar, não sei, é o gozo que me dá, é diferente. E esse risco também, às vezes, às vezes não funcionar tão bem quanto isso, também acaba por ser ali uma coisa interessante de ter nos concertos. Mas eu sinto a reação é diferente, ainda não consigo. Estes estão próximos, por acaso. O Enigmatic, de todos que eu experimentei desses de emulação, foi o que eu achei que ficava mais próximo de um amplificador em termos de reação ao toque. Ou seja, das dinâmicas, na parte como comprime e tudo mais, eu senti isso. Eu não sou um nerd da parte, eu não percebo nada das coisas. Eu sinto-me bem ou sinto-me mal a tocar. Com as guitarras é igual. Não sei as madeiras, não sei os pickups, não sei. Mas ou gosto ou não gosto. E neste caso, o Enigmático eu senti isso, que tem uma boa reação à dinâmica a tocar, que é uma coisa que às vezes sinto falta noutros que já experimentei. E eu tenho o Ruby, porque eu sou um amante do Vox, AC30, e gosto bastante. Acho que a representação dele está tão boa que até o próprio The Edge, já disse isto no outro episódio, o The Edge para a Esfera, para os concertos da Esfera, não usou amplificadores. Acho que ao longo dos anos o The Edge sempre foi tentando tirar. O The Edge, ele tirou os amplificadores do palco, pôs em isobox cá em baixo, ao lado do Roadie, mas também, pronto, na Esfera, para ser uma cena, tentou a questão do Ruby, e o Ruby na altura, portanto, não tinha esta questão de poderes ter a questão do MIDI, então ele tinha tipo 8 ou 9 para diversos tipos de estágios do Vox, ele usava, e até mudar os altifalantes. O Dumble já é uma coisa um bocadinho mais... Estamos a falar mesmo de algo que é mesmo muito específico. Porquê? O homem, quando começou a fazer amplificadores, já a Fender fazia, já várias marcas de nome faziam. E reza a lenda que ele viu um concerto do Robin Ford a tocar com o Bassman e disse, olha, acho que consigo fazer um bocadinho melhor o teu amplificador, e basicamente foi sempre muito atrás daquilo que era a Fender e começou a planear um amplificador, que acabou por ser este Overdrive Special, e o Robin Ford começou a utilizar. E basicamente o que é que este amplificador veio trazer? Stacking de som limpo com overdrive, e o tone stacking foi uma coisa que ele implementou, e basicamente o circuito do som limpo afetava o circuito da parte mais de breakup do amplificador. Okay. O amplificador nessa altura obviamente não custava e este valor que custa hoje. E custa porque também, acho que foram feitos cerca de, ao todo, entre os 300 e os 350, porque ele começou tipo, ali os primeiros projetos aos 14 anos, e acho que ali por volta do ano 72. Então, acho que ao longo da vida dele ele deve ter construído cerca de 350 amplificadores que devem estar bem guardados em cofres, com esses guitarristas todos que nós falamos. Pronto, para eles custarem 250 mil euros é porque realmente são, além de ser raros, têm muita qualidade. Tem a assinatura de um homem chamado Alexander Dumble, e basicamente isso tudo é como a gente já sabe. Claro, é como um Ferrari. É como um carro antigo, é como um carro clássico. Vamos ver aqui a representação do Universal Audio, que basicamente não tenta representar nenhum modelo em particular, por exemplo, o Overdrive Special, ao longo dos anos, sofreu sempre alterações, porque era muito aquilo que tu disseste. Ia lá o Bonamassa, ou ia lá o Eric Johnson, ou ele dizia, pá, eu queria menos breakup, eu queria tipo que o médio fosse. Então ele fazia estes modos era muito personalizado, sim. O que a Universal Audio fez foi, temos aqui 4 nomes que vamos passar a ver, que vão representar mais ou menos por décadas, dos anos 70 até aos 90, as alterações, desde o clássico ao Skyliner, com esta questão sempre do tone stacking. Alguns deles têm mesmo características na parte de preamp diferentes. O plugin tem isso explicado e vamos perceber o que é que realmente vai influenciar no nosso timbre, porque basicamente foi isso que ele pensou, usando capacitadores para dar tipo um treble booster, ou usando um deep, aquele modo que ele criou de jazz e rock. Nada melhor do que definir a distorção de som limpo. E agora vou deixar aqui coisas que tu sabes. Eu estudei, eu estudo estas coisas. Vamos olhar agora aqui para a tela, e temos aqui a representação em 4 nomes diferentes: Suede, Silver, Cream e Black.
Basicamente, ao mudar, os painéis mudam as cores, mas os knobs são exatamente os mesmos, sendo que vão funcionar de formas diferentes. Têm os mesmos nomes, mas, por exemplo, aqui quando mudo o Silver ou o Cream, eu posso ter aqui, em vez de Deep, depois se mudar aqui no Customize Circuit, se mudar aqui alguns parâmetros, o Deep passa a ser, por exemplo, Mid. Portanto, temos aqui as 4 versões. Portanto, da esquerda para a direita é dos anos mais antigos para os anos mais recentes. Depois temos aqui, eles têm 7 colunas, 212, 112, 412 e 410, com vários micros diferentes. Já vamos lá também. A parte de preamp, overdrive, power amp, o circuito FET, que basicamente é um transistor, e depois onde nós podemos realmente fazer um tweaking mais nerd de cada amplificador. Ou seja, pronto, o que eu ia pedir ao Bruno para fazer, enquanto eu vou mudando aqui os 4 amplificadores, o que eu vou fazer é, o Bruno vai tocar, eu vou mudar e vamos sentir diferenças sem eu mexer em qualquer tipo de knob, assim mais clean. Acho que se nota bem a diferença em todos eles, só por mudar aqui o modelo. Acho que o Suede tem logo uma característica, até é o de todos o que toca mais alto, como o Black, sendo que eu sei que estes dois extremidades representam 2 épocas bastante distintas, 70s para 90s mais ou menos, e depois temos aqui uma zona assim um som mais limpinho. Mais limpinho, yeah. Eu aqui mudei para o Jazz. Ok. Portanto, o Jazz é o circuito mais clean do amplificador. Se eu passar para rock, obviamente, já tem um breaking, não é? Agora, enquanto o Bruno toca, vou só, antes de ir aqui à parte de custom do circuito, vou aqui só passar aqui algumas, vou fazer aqui algumas variações de movimentos, nomeadamente na equalização, porque é um dos pontos mais fortes nos Dumble. É que a equalização não é aquilo que nós normalmente quando damos treble achamos que tipo, é o agudo ou o médio. No fundo é, mas também vai mexer um pouco na característica dessa atuação do amp. Especialmente na parte de rock.
lá está, naquelas versões que eu estava a falar, em que eles tinham amplificadores em que o clean, se eu passar para jazz, se calhar não consigo esta saturação, mas no rock e com o FET, como é uma coisa que estás o amplificador mais para a frente, eu a jogar só com os volumes consigo saturar o amplificador de uma forma completamente diferente. Que é, eu depois enquanto guitarrista posso querer do tipo, eu gosto mesmo deste amplificador para usar com pedais, neste breaking point, e depois não estar ali muito a perder se quer o deep, ou usar o amplificador mais como uma ferramenta para usar com os pedais. Mas se eu quiser um amplificador para gravar com este som mais rocky, tipo Marshall, basicamente, aqui quando a gente baixamos aqui o volume e demos aqui mais massas, nós conseguimos ter um crunch, um overdrive bastante interessante. Nomeadamente neste, o Black, que eu acho que já é, segundo aquilo que eu li em fóruns, é a representação do Universal Audio dos períodos finais do Dumble. Queres só dar mais um acorde? Aqui, quando nós passamos para o Custom Circuit, aqui nós podemos ir como se fôssemos atrás do amplificador, mexer na bias do amplificador. É a personificação deste. Aqui as coisas tornam-se um bocadinho mais complicadas de se perceber, mas eu vou tentar explicar. Basicamente, o Fat Trim é basicamente o volume Fat, ou seja, entre o normal e o Fat eu posso arranjar aqui no Trim uma situação em quase que nem note diferença, né? Portanto, basicamente é um. Não faz nada porque eu estou no normal, Fat. Aqui o Bright Capacitor basicamente é um capacitador para agudos e isto vai funcionar em alguns, nomeadamente nesta secção do boost. Aqui, quando eu passei de Classic para Skyline, se reparares, aqui onde diz Deep passa a ser um boost de mid, ok? Enquanto o Deep seria mais na zona grave, aqui é mesmo focado nos médios. Pronto, o Skyline é um overdrive special também, que foi um mod que ele fez e eles implementaram a versão clássica e Skyline. Em clássico temos Deep, em Skyline é mais para furar, mais Marshall se calhar. Clássico é mais Fender. Eu, pessoalmente, neste tipo de amplificador, e também com características de humbucker às vezes, não é uma coisa que eu gosto muito de ter, porque até normalmente tenho isto em pedal. Se for para gravar, é uma ferramenta a ter em conta, porque eu acho que podemos, com uma guitarra se calhar mais escura, e buscar ali um bocadinho mais do agudo. Brilho e com uma tela, por exemplo, tirar esse brilho. Exatamente. Sim. Sempre que mudamos o amplificador, temos aqui na parte que diz Amplifier, tem aqui uma pequena legenda, neste caso diz More Open and Less Compressed. Das 6L6 acho que são mais limpas, não é? São mais cleans. Então... Sim, as AL são sempre mais dos Marshall, aquelas são mais. Sim. Compared to the Silver, more low end and more pushed. Portanto, eles explicam qual é a grande diferença aqui na parte de Power Amp deles, dos 4 modelos.
uma coisa que o Skyline acrescenta sempre ao clássico é que eu acho que traz algum grave para a frente. É surreal. Tipo. Agora, vamos entrar aqui na secção de overdrive. E basicamente, o overdrive, temos aqui o level do overdrive, quanto mais ratio, mais distorção. Certo. Mesmo para o heavy metal. Depois temos aqui uma coisa, que é este HRM. Eu fui pesquisar, eu achava que isto tinha algo a ver com harmonics, mas não. Isto quer dizer Hot Rubber Monkey. E basicamente, o que é o Hot Rubber Monkey? É basicamente uma equalização que nós temos só para o canal de overdrive, onde nós podemos, no plugin, pelo menos no plugin, porque no amplificador era estático, então teríamos que ir falar com o Sr. Dumble e dizer: olha, naquela parte que você tem lá do Hot Rubber Monkey, eu gostava mais de médio ou menos grave, portanto o Bruno vai tocar. Eu acho que este Hot Rubber Monkey, HRM é que eu acho que é mais fácil dizer Hot Rubber Monkey, é mesmo incrível, porque faz aquele bend tipo. Parece aquele. Quando você faz aquele bend com aquele fuzz que tem o octa fuzz. Sim, e dá-lhe um sustento, cara. E até estamos com um rácio bastante baixo.
Eu gostei muito desta coluna e gostei muito desta aqui. O 421. A questão aqui é que eu acho que, por exemplo, com o 412, para estas cenas de slide americanas, tipo Sim, quase com- fuzzy, o grave aparece pela característica do alto-falante e menos a se calhar até do amplificador, porque eu mudo, por exemplo, por esta coluna aqui, já não tem tanto. Até digo mais. Vou gravar um setting nosso e quem quiser manda-me mensagem que eu tenho é que comprar o plugin. Vamos gravar este preset como partida para já e vai se chamar Bruninho. Porque é assim que eu lhe chamo desde criança. Mas basicamente a ideia é fazermos, se fosse tipo um clean a meio do solo, seria algo por aqui, poderia ser? Talvez assim, sim. Vou passar aqui para o normal. Estes dois novos vivem muito juntos. Eu mesmo tendo um rácio pequeno de overdrive, se eu tiver muito volume, eu trago para a frente esse overdrive. Ok. Mas se quiser limpar esta característica, eu tenho que baixar aqui e dar no power amp ou aqui. Mas tu estás a dizer que para ti é muito, mas eu fui ver um concerto teu de Pedro Brunhosa e os teus solos é tudo como fuzz. É, Aqueles mas é solos que- mais sim, mas ambientais lá agora. está, o fuzz tem essa questão que é interessante, que é tu controlares, tu com fuzz podes ter o som limpo, quase consegue, mas cristalino. Qual ou é o fuzz seja, que usas? hum, Quais são? Há vários. Há vários, tem um da Analog Man, mas o que tu estás a falar em concreto é um da Chase Tone. Ok. Chase Tone. É uma marca americana Ok. que eu, por acaso, tenho dois pedais deles e são muito interessantes. Não são muito conhecidos, mas são muito fixe. E limpa muito bem, sério? um fuzz que limpa muito bem. E depois vou controlando o solo todo no volume, até que acabo com o fuzz já no volume no máximo, e aí já fica mesmo um som sujo. Eu lembro que tu começas ambiental, não é? Tipo aí a segurar, a fazer coisas notas muito longas, a usar, lá está, até Eu a com o partir Pedro dos. uso muito esse tipo de som agora, tipo, que é um som mais atmosférico, entre aspas. É mais digamos, ativo. tipo. Mas se pusesse assim um reverb gigante, talvez consiga, não esse solo em concreto, porque esse precisa Então, muito, olha, nem de propósito, preciso muito tenho aqui de, o Big Sky. Esse precisava da banda, mas se calhar Vou consigo tirar o tocar outro. Spring e vou pôr aqui o Cloud.
cena deste género. Mas talvez, lá está. Um som mais fuzzy, este aqui não dá para limpar com a fuzz limpa, fica diferente. Dá-lhe assim dá-lhe mais agudo. Agudo sempre. Sim. E que ajuda muito a definir e não suja tanto, é engraçado, não é? Mas é por aí. Já não tocava isto há uns meses. Que espetáculo. É bom ter conteúdo privado no meu canal. Dizer que este plugin, nós ainda vamos tocar mais um bocadinho, encontra-se à venda na Omnisonic agora. Aliás, qualquer plugin do Universal Audio, eles são os representantes da marca em Portugal. E se estiverem interessados em adquirir, eu vou deixar o link na descrição do episódio, onde vocês podem encontrar o plugin e com certeza terão um preço mais acessível do que lá fora. Eu vou também deixar no link e aproveitar já a página de Instagram deste grande guitarrista, mas acima de tudo, grande amigo. Posso-vos dizer que... Instagram que não tem muita coisa a acontecer. Tem uns reels para vos envergonhar a todos. O homem fez os amplificadores todos, os 300 e tais amplificadores que existem, foi ele que fez, possivelmente sozinho, reza a história que era sozinho, tudo à mão, e não queria que ninguém copiasse, então toca a pôr tudo pintado de preto para ninguém copiar. Há 6 ou 7 modelos, há aquele trava-línguas que eu vos falei, há também o Overdrive Reverb, há o Dumble Special. Acho que esse é o que o Robin Ford usa. Nós falamos um bocadinho, basicamente, do que estes amplificadores representam no mundo. Realmente são coisas muito raras, são de boutique, são muito caras de se encontrar. O que a Universal Audio conseguiu aqui fazer foi trazer, eu acho que o melhor do Overdrive Special na versão, portanto, 82. Porque eles eram assim, imagina, ele sempre que fazia um amplificador, ele punha um cardinal e punha tipo 8. E depois chega ali um modelo que é o 102, o 104 e o 180 e tal, 185, pelo menos do que eu estudei, que foram amplificadores que ficaram tão bons que ficaram mesmo carismáticos, então as pessoas pediam muito aproximado àquele modo, ou seja, aquela forma que o músico, para quem ele trabalhou, houve 3 ou 4 que ficaram mesmo muito virais na altura, então a maior parte das variantes de amplificadores, nomeadamente neste, era no 102, no 104 e no 182. Que eu escrevi aqui, por isso é que não me vou enganar. Normalmente há uma coisa quase em comum entre esses guitarristas, é que tocam todos muito alto. Não sei se tem... Não sei se... Quase todos tocam muito alto e ainda hoje tocam todos com amplificador. Exato. Dava um episódio sobre isso. Em jeito de término, para este episódio não ficar... Eu já sabia que isto ia ser assim, porque teres assim uma pessoa assim... Corta. Não. Mais uma vez, agradecer à Omnisonic, ao João Neves, em jeito de conclusão. Daquilo que tu ouviste do plugin, do que nós podemos testar, dos cleans, das coisas mais a abrir, do tweaking que nós fizemos... E tens o pedal também. Sim. Em que tipo de contexto tu utilizarias este plugin, por exemplo? Para mim, assim, quando soa bem limpo, para mim está logo a ganhar. Porque depois o resto consegues adicionar e partindo logo do princípio temos aqui um bom clean, né? Tipo, logo quando começamos a tocar, senti-me logo confortável. Até falei contigo da dinâmica e tudo mais, porque reage à dinâmica com que tu tocas mais devagar, tipo, vai abaixo, limpa, ou seja, tudo como um amplificador faz. Para mim, esse é logo o principal ponto de partida e o que está a ganho. E depois, aqueles sons tipo mais carregados de overdrive, eu prefiro usar às vezes um pedal para fazer isso e estar mais liberto, digamos, dessa parte. Mas como plugin para gravar? Mas para gravar, sim, por exemplo, às vezes, tipo, acho que gostei de tudo o que tu foste fazendo, desde do clean, aquele crunch, que também achei que estava a funcionar muito bem. A parte mais pesada, aquele já a distorção mesmo, não é algo que eu uso, mas acho que pode ser muito útil. Acho que este plugin, de todos, dos que eu já experimentei, acho que é o que tem, é um bocadinho mais complexo, mas ao mesmo tempo é mais versátil. Apesar de ser Dumble, temos aqui desde Fender a Marshall. É isso. Queria-vos deixar um convite. Se puderem subscrever o canal, agradecia. Quanto mais este canal crescer, mais conteúdos deste género eu posso trazer. Convidar o Bruno a tocar mais uma malhazinha, sem antes lhe dar um grande abraço. Rapaz, eu não quero tocar mais. Só mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. Olha, com o olho. Com o molho? Sim. Ok. Vai. E limpinho? Eu vou dar aqui só um touch.